Olá! Mais uma live Quando Conta, nesse pré-feriado. Hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, nossa live Quando Conta. Olá, FMOB Brasil! Nosso convidado já está por aí. Vamos chegando, logo, logo. Nós vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Estamos num mês especial falando sobre sustentabilidade. Todos os temas desse mês de junho aqui na Live Quando Conta, nós estamos falando sobre temas relacionados à sustentabilidade nos condomínios. Então, como a gente pode aplicar ESG nos condomínios, né, que é um termo do mercado financeiro, mas nós estamos trazendo para os condomínios. Hoje vamos falar sobre tomadas para carros elétricos, que é algo relativamente novo nos condomínios. Vamos falar sobre muitos temas interessantes, um pouquinho fora da caixa do que você está acostumado, para a gente inovar nesse mercado condominial. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, Léo, Tomás, Mel. Vamos fazer uma força-tarefa para disseminar esse conteúdo? Se você conhece um gestor condominial que deveria conhecer um pouquinho mais sobre tomadas para carros elétricos em condomínio, se você está pensando assim, olha, daqui a 5 anos, eu quero ter um carro elétrico, não quero mais usar gasolina, né? Não quero mais depender do preço, da volatilidade do preço do combustível. Quero usar um carro elétrico e no meu condomínio ainda não tem tomada para esse tipo de carro. Vamos mandar então essa live para esses gestores, para que eles tenham esse conhecimento de como fazer isso, né? Hoje a gente vai receber um convidado super especial, que é o Luiz Beire. Ele vai nos explicar todos os detalhes de como se faz para instalar essas tomadas nos condomínios, quanto custa, como é que é feito o pagamento disso, né? É o condomínio que paga, é o condômino, como é que é feito o rateio desse pagamento. Então, ó, eu já tô disparando aqui o aviãozinho. Você que tá aí do outro lado, faça isso também. Conto com a sua ajuda. Vamos lá, mais um pouquinho. Pronto. É isso aí. Meu nome é Andriele Minatti, eu sou jornalista e coordenadora de conteúdo aqui no Quando Conta. Sou responsável por organizar, planejar os conteúdos que você acompanha aqui nas nossas redes sociais e também no nosso blog, a nossa news. Se você ainda não acompanha o nosso blog, recomendo. A gente posta 2 vezes por semana conteúdos bem legais, bem aprofundados sobre o mercado condominial, com uma ótica também do mercado financeiro voltado para condomínios. Então, recomendo que você acompanhe. Nós somos o Quando Conta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. Zeramos todas as taxas bancárias para o seu condomínio e o melhor, ajudamos você a ter um fluxo de caixa saudável e você pode acompanhar esse fluxo de caixa em tempo real no nosso aplicativo. Demais, né? Então, depois aqui da live, recomendo que você entre lá no nosso site, conheça todas as nossas soluções, essa solução para deixar o seu fluxo de caixa sempre saudável, o nosso aplicativo, conheça o Quando Conta e aproveite todas as nossas soluções, tá bem? Vou parar aqui de falar outros assuntos e vou para o nosso tema, que é o que eu acho que você está interessado, né? Que você que está chegando aqui, falar sobre tomadas para carros elétricos, né? Eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Vamos lá. FMOB. Luiz, convidei você. Oi, como é que você tá? Tudo bom? Olá, Luiz, tudo bem? Bem-vindo à live Quando Conta. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês e poder explicar um pouquinho mais sobre essas temáticas. Maravilha. Luiz, começa se apresentando, falando um pouquinho da FMOB também pra gente. Claro.
Olha, antes do mais, deixar claro que eu sou português, tá? Português de Portugal mesmo. E por isso, apesar de eu usar sotaque para falar no Brasil, às vezes pode sair alguma palavra menos clara e você, por favor, me corrija. E tal como eu vim de Portugal, a Efimob também veio. A Efimob é uma empresa que já existe na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, há quase 10 anos. É, tem mais de 5.000 carregadores instalados e me chamou, eu sou administrador desde 2009 que estou no Brasil, fiz um pequeno interregno nos Estados Unidos e aceitei esse desafio de poder trazer a eletromobilidade, soluções, acima de tudo, inteligentes, para que o mercado pudesse acolher uma nova forma de pensar e de trabalhar a eletromobilidade que fosse mais conveniente, em particular aos condomínios. Que legal, Luiz. Eu conheci o Luiz na Sindiespo, né, aqui em Florianópolis. E, Luiz, eu não percebi quando eu te conheci que você era português. Olha, você já tá bem brasileiro. Vai tentando falar da forma mais correta para facilitar a compreensão. Eu descobri em reuniões que, às vezes, o português de Portugal é um pouquinho mais literal e que deixava mal entendidos, e eu preferia, então, aprender a falar do jeito, né? Em Roma seja romano, não é o que dizem? Legal, legal. Muito bem. Então tá bom, Luiz. Vamos lá ao nosso tema então, que é um tema relativamente novo para os condomínios, né? A gente abriu hoje uma caixinha de perguntas também no nosso Instagram e ele trouxe algumas pessoas que nos seguem trouxeram também dúvidas. A gente trouxe aqui, anotei essas dúvidas, a gente vai trazer um pouquinho mais para frente. Algumas já são aquelas que a gente já tinha levantado aqui para conversar no nosso bate-papo, mas também você que está nos acompanhando, que já tem alguma dúvida, já pode mandar na nossa caixinha de pergunta e a gente vai conversando aqui juntos, tá bom? A tecnologia e a sustentabilidade ela vem ganhando cada vez mais força e popularidade no Brasil, né? Seja por amor ou pela dor, né? Algumas coisas vêm por necessidade, né? Existe um aumento do interesse da população pelos veículos elétricos? Vocês têm sentido isso? Muito. Na verdade, o que é que acontece? Começamos por dizer que as próprias montadoras, pelos compromissos ambientais, protocolo de Kyoto, etc., que fizeram, elas se comprometeram a fazer a troca da fabricação de veículos a combustão por veículos mais sustentáveis, e nesse momento a sustentabilidade na mobilidade com carros elétricos. Então, mesmo que as pessoas queiram resistir um pouco, às vezes até por razões sentimentais, né? Aquele ronquinho do motor gostoso, as marcas, as montadoras, elas vão começar a oferecer soluções elétricas, e isso, que no mundo já vem sendo uma realidade bastante pertinente, no Brasil tem assumido proporções grandes, porque o Brasil tem essa característica interessante, às vezes demora um pouquinho para arrancar, mas quando arranca, vai com força, né? Uhum, exatamente. E nós temos visto exatamente isso. Tanto pelo lado das montadoras, que se preocupam com essa questão da infraestrutura, como de diversos condomínios, espaços comerciais que querem se preparar para essa realidade que está chegando, né? E que acaba por ser uma inevitabilidade, a gente não vai ter chance de fugir dela. A gente começou a ser muito desafiado para poder ajudar a encontrar soluções que os condomínios pudessem receber e que fossem simples, de alguma maneira práticas, né? E acima de tudo inteligentes. E quando a gente fala em inteligência, não é apenas a questão, sei lá, ele acende ou apaga, não. Estamos falando de pegar informação, oferecer informação ao utilizador, ao administrador, e em algumas situações, inclusive, fazer alguns tipos de programação, por exemplo, de privilégios, né? Que a gente pode falar um pouco mais na frente, mas que acabam sendo muito importantes para garantir que as soluções de carregamento que os condomínios utilizam são seguras, são
transparentes, né, para todos os utilizadores e são eficientes, elas cumprem com o seu propósito, que é carregar os veículos que os condomínios vão recebendo. Perfeito. E como é que funciona a instalação das tomadas nos condomínios? E eu acho que a principal dúvida é, nos condomínios mais novos, ok, eles já têm uma estrutura elétrica, né, preparada, mas e os condomínios antigos? É possível que eles se adaptem para essa nova realidade? Sem dúvida. Olha, a primeira questão que eu queria colocar é a seguinte. Muitas pessoas nos perguntam, mas eu posso carregar o meu veículo numa tomada doméstica? O meu carro veio com um carregador e tem uma tomada, tem um plug normal de tomada doméstica. Bom, vamos deixar claro, e eu gosto muito de ser transparente sobre esse tema. É possível carregar um veículo elétrico numa tomada? É, tá? Ele vai receber energia. Agora, vamos entender duas coisas muito importantes. Primeiro, um veículo elétrico precisa de muita energia porque ele tem uma bateria muito grande. Segundo, uma coisa é ser um carro, outra coisa é num condomínio, por exemplo, você ter 5, 6, 10 carros. Então, pensando que você, quando coloca um carro para carregar numa tomada elétrica, ele vai demorar 15, 20, 40 horas até para carregar 100%, eu te pergunto assim, você na sua casa colocaria um secador numa tomada, deixaria 40 horas sistematicamente? Não é seguro. Então, o que que acontece? Quando a gente não consegue, eu estou começando pelo início, tá? Quando a gente não consegue fazer mais nada, no mínimo, a gente deve infraestruturar as tomadas elétricas da nossa residência ou do nosso condomínio para acolher essa demanda de energia. Não é de forma nenhuma a solução mais eficiente, porque vai demorar muito tempo para carregar um carro elétrico. Então, o que que a gente propõe? Que os condomínios se equipem com uma infra própria, que é adequada, e com um carregador que tem uma capacidade 3 a 10 vezes superior a uma tomada para carregar um veículo elétrico. Ele falava e muito bem, mas os condomínios mais recentes, a infra é mais fácil, como é que a gente faz nos condomínios mais antigos? A gente tem duas possibilidades essenciais. Quando é possível, por exemplo, porque o prédio tem um centro de medição na sua parte inferior, nós podemos ir buscar energia a cada um dos relógios, a cada um dos contadores, e trazer uma fiação própria, com proteções elétricas adequadas, e instalar um carregador para cada pessoa que vai ser alimentado pelo seu relógio individual. Quando essa situação não é possível, nós podemos fazer a mesma coisa, só que em vez de trazer energia do relógio particular, do relógio individual de cada pessoa, nós trazemos de um contador de serviços comuns. Contador que tem a iluminação da garagem, quadro que tem a iluminação da garagem, o motor, enfim, o elevador, etc. Aí começam a surgir algumas preocupações, porque muitas vezes esse quadro elétrico não tem uma capacidade tão relevante que possa acolher muitos carregadores. Um, dois, normalmente não é um problema, porque existe uma folga. Os condomínios fizeram um trabalho profissional nos últimos anos de eficiência energética, de troca das lâmpadas por LEDs. Em muitos condomínios, por exemplo, foi feita uma racionalização da energia elétrica, da forma como é gasta, uma eficiência dos ar-condicionados. Então, hoje, existem muitos condomínios que têm uma folga que a gente pode utilizar para carregadores. E um carregador gasta até 7.400 watts por fase, podendo ser monofásicos ou trifásicos. Tá? Então, dependendo de quanta energia, quanta potência está disponível, a gente vai colocando carregadores e vai utilizando essa folga, digamos assim, que os condomínios tinham. Quando termina a folga, a gente tem um problema, né? O do 32 pode ligar hoje, o de 27 amanhã, como é que a gente faz? Bom, os carregadores inteligentes, eles têm uma funcionalidade que se chama o balanceamento, que permite que todos eles, em comunicação, entendam qual é a energia que está disponível e façam um rateio dessa energia por todo mundo, de forma que nunca caia a energia. Aí as pessoas muitas vezes dizem, pô, mas assim vai ficar muito lento o meu carregamento. Bom, os carros elétricos, eles têm várias características que as pessoas muitas vezes ficam com dúvidas sobre esse assunto, mas que devem ficar despreocupadas. Primeiro,
Um carro elétrico tem uma autonomia, seja ele híbrido, né, que tem um motor elétrico e um motor a gasolina, ou totalmente elétrico, tem uma autonomia X. Então, vamos dizer que um carro totalmente elétrico tem uma autonomia em volta de 300 a 350 quilômetros, nada impede que você circule com uma autonomia de 180. Provavelmente você não usa o seu veículo a combustão sempre com o depósito no máximo, com o tanque cheio, né? Uhum. Então, nada obriga a que você tenha o depósito no máximo. Por outro lado, e mais importante, o tempo de parada que normalmente a gente tem, seja num condomínio residencial, seja num condomínio corporativo, mesmo quando a gente faz esse rateio de energia, não impede que o carregador cumpra o carregamento do veículo, a não ser que você chegue lá no zero e queira chegar no 100 com um carro elétrico com uma bateria muito alta. Porque mesmo a maioria dos carros elétricos, 100% elétricos, na sua totalidade demoram cerca de 13 horas. Ora, se você chegou com zero, você veio de guincho, não veio andando no carro. Sim. Então, provavelmente você vai chegar com 30, 40, 60% da sua bateria e ele para carregar, ele vai demorar um certo tempo, mas é um tempo razoável dentro daquele que é o tempo que você tem de parada normal. Aliás, sobre isso também é interessante comentar, porque existe muitas vezes também essa questão que as pessoas perguntam, né, quanto tempo demora o meu carregamento? O meu carregamento é sempre a mesma velocidade? Bom, é importante falar que os carregadores de condomínio, eles emitem, eles libertam energia em corrente alternada, que é aquela que a gente tem dentro das tomadas. O carro admite essa energia e inverte para a corrente contínua, que é a forma como é guardado nas baterias. Normalmente, essa peça, o inversor que faz essa inversão, né, troca de alternada para contínua, ele tem uma limitação. Então, por mais que o carregador possa ser ultra, hiper, supersônico, como as pessoas muitas vezes nos pedem carregadores, mas precisava mais rápido. Os carros não vão, Uhum. tá? E não vão permitir Uhum. segurança, porque o processo aquece muito o veículo, não vão permitir por razões de eficiência, como eu falei, não precisa, e acima de tudo, por razões de durabilidade da bateria. Os processos de carregamento são feitos de forma que a bateria maximize a sua duração e, portanto, por exemplo, dos 80% para frente, tal como num celular, por exemplo, hoje em dia, a bateria é carregada de uma forma celular. Ele vai como se fosse uma cuvete de gelo, sabe? Uma bandejinha de gelo com as pedrinhas, e ele vai cada uma carregando. Então é muito mais lento o processo, mas ele garante que a bateria é carregada com eficiência e com durabilidade. Então, o processo de carregamento, apesar de poder ter várias velocidades, digamos assim, várias potências, está mais vezes limitado pelo carro do que pelo carregador. Nossa, Luiz, que explicação. Até um convidado nosso aqui, ó, o Ricardo, falou bem didático. Parabéns ao Luiz. Parabéns mesmo. Muito legal. A gente não faz nem ideia, né? Quando vê a estrutura pronta, é, de tudo que tem por trás e do que tem que ser pensado, né? Para aquilo funcionar de forma efetiva, né? Exatamente. E aí surge essa questão, que é quando as pessoas estão, né, já resolveram esse problema da falta de potência, ok, já temos aqui uma situação que a gente consegue oferecer para todo mundo, como é que a gente cobra essa energia? Porque eu, que não tenho carro elétrico, Isso, eu do 29, né? O carro é dele. isso. Então, o que Tem que até memes, né, no Instagram, né, de pessoas brincando com isso, né? Pois é. E às vezes a pessoa até fica zangado com a bicicleta e com a motoca elétrica, não é só o carro. E como é que a gente faz? É, Bom, um carregador inteligente, a gente pode começar sempre pela solução mais básica, tá? Solução mais básica, bota um controle na frente e faz uma medição diária, semanal, mensal, enfim. É a maneira mais trabalhosa, não é necessariamente a mais barata, e existem sempre as dificuldades, como é que você controla quem não utilizou aquela tomada. Os carregadores, eles vêm, principalmente os inteligentes, e na Mob só temos com esse perfil, eles vêm com contadores. Então, assim, eles passam um relatório tanto ao utilizador como ao administrador do condomínio. Então, o que acontece? Dependendo do carregador, o sistema de acesso ao carregador
pode ser feito de diversas formas. Tem carregadores que simplesmente você chega perto com o seu celular e ele entende que é você. O carregador tem credenciados lá pelo administrador do condomínio tantos celulares quantos necessários. E eu, quando chego, saio do carro para colocar a tomada no carro, ele imediatamente entende que sou eu e ele vai se ativar para eu poder fazer o carregamento do meu carro. No final, ele emite um relatório em aplicativo, um aplicativo gratuito, para o celular do condômino, do utilizador, e um relatório similar fica guardado, digamos, na nuvem para o administrador de condomínio, que obviamente vê os relatórios de todo mundo, né? Uhum. Os meus, mas o administrador vê de todos os utilizadores. Então não existe debate, aquela coisa de, não, ele me fez pagar por uma coisa que eu não gastei, o rateio foi... Não, não tem rateio. Eu gastei X, eu paguei X, tá? É justa a cobrança. Uhum. E como é que isso é feito hoje em dia pelos condomínios que com quem já trabalhamos? De duas formas diferentes, tá? Quando a gente não tem muita demanda, acontece que os condomínios pedem, muitas vezes, que seja por quilowatt. Então, eles botam normalmente uma pequena margem em cima do quilowatt. Imagina, um quilowatt do condomínio custa 90 centavos e o condomínio cobra R$ 2, da mesma forma que faria, por exemplo, com a lavanderia, né? E aquela pequena margem serve para pagar a manutenção, o investimento da pintura da vaga, etc, etc. Quando começa a ter muitos condomínios interessados, a maior parte dos condomínios hoje utiliza a versão tempo, ou seja, não importa quanto eu carreguei, se meu carro carrega mais rápido ou mais lento, aquilo tem um custo por hora, que é a mesma coisa que você teria num sauna, ou numa quadra de tênis, ou num salão de festas. Então, se eu deixei meu carro tantas horas ligado ali, eu vou pagar aquelas horas de utilização. Dessas duas formas, é possível perfeitamente fazer um controle, um ressarcimento do condomínio dos custos do seu investimento e dos custos, né, da energia gasta, e feito de uma forma justa. Paga quem usa, né, o famoso pay-per-use, e não quem quer. Maravilha. O Jaf perguntou para a gente uma pergunta que já estava prevista aqui no nosso bate-papo. Eu vou adiantar ela para ver se a gente consegue aqui atendê-lo, tá? Qual é o impacto e o investimento inicial para um condomínio ter o básico, uma estrutura básica? É uma E excelente... aí, e aí, Luiz, você poderia propor, de repente, o que seria uma estrutura básica, né? Porque talvez o que o síndico espera de uma estrutura básica é diferente, né? Do que tecnicamente é o previsto, né? A gente entende por estrutura básica, para um condomínio, normalmente pensamos num carregador de utilização comum, né? Porque quando eu utilizo o carregador na minha vaga, a partir de uma admissão de energia que vem do meu relógio, o custo é meu, né, pessoal. E nesses casos, a infra, e vamos separar bem o que é infraestrutura do que é o carregador, porque são coisas diferentes. A infra de um carregador para uma vaga comum fica qualquer coisa entre os R$ 4.000 e os R$ 7.000, R$ 8.000. O que estamos falando aqui? Estamos falando de proteções elétricas no quadro, na saída da energia, toda a fiação que vai permitir comunicar com o carregador e alimentar esse carregador, proteções na chegada, que são muito importantes. Uma coisa é proteger o edifício, outra coisa é proteger o veículo e outra coisa ainda é proteger o utilizador do veículo. Então a gente não pode brincar, estamos falando de potências muito elevadas. Uhum. Então, e depois, obviamente, o quadrinho, digamos, que vai alimentar o carregador. Essa infra tem um custo, em média, em volta de R$ 4.000 a R$ 7.000. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, não muito menos, também não vamos enganar ninguém, tá? Mas pode ser um pouco mais. O que faz depender essa variação de custo? Principalmente a distância ao quadro que vai alimentar o carregador, né? E a infra que a gente já tem no condomínio para poder fazer isso. Meu prédio tem Wi-Fi na zona inferior. De repente eu não preciso de passar um cabo de comunicação, porque toda essa questão da nuvem, da inteligência, eu consigo fazer por Wi-Fi. O meu prédio
tem umas tubulações muito finas, eu não tenho vaga de visitante, eu vou colocar na parte externa. Nós vamos ter que fazer uma obra de civil, fazer furações, passagem de cabos, conduítes com segurança, etc, etc. A obra pode ficar mais cara. Obviamente, quando estamos falando de mais carregadores, um no -2, um no -3, um no -4, e por aí vai, né? Um numa ponta da garagem, outro na outra, as coisas às vezes são um pouco mais caras. Tá? Mas para também passar esse feedback aos condomínios, que é importante, com essa margem que eu comentei, que é o normal dos condomínios hoje em dia, quando trabalham por quilowatt, ou mesmo por tempo. O payback, ou seja, o tempo que eu demoro a recuperar no meu investimento, hoje, em condomínios onde já está instalado o carregador, tem sido em volta de 1 ano e meio. Ou seja, muitas vezes é utilizado o fundo de reserva e em 1 ano e meio, 2 anos, o dinheiro já voltou todo para lá, o investimento na infra de carregamento já foi colocado. O carregador, propriamente dito, ele também tem um custo variável. Depende se é um carregador monofásico, como eu disse, um carregador trifásico, e depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, a utilidade de um carregador trifásico é relativa, tá? Depende também do modelo com mais interação na experiência de utilização, ou se é um modelo um pouquinho mais básico. Às vezes, a inteligência que ele tem lá dentro não quer dizer que ele, por exemplo, tem uma tela tátil. Isso faz com que o equipamento fique mais caro. Tem condomínios que mas tem condomínios que não sentem necessidade, o aplicativo no celular é suficiente. E normalmente esse investimento em caso de aquisição fica mais ou menos entre os 7,5 e os 15 mil reais. Em locação, porque é possível locar carregadores, ficam, imagina, a partir dos 350 reais por mês. Ou seja, pensando num condomínio, não é um investimento tão incrível. Tá? Existem outras soluções no mercado para além das que nós utilizamos na FMOB. Tá? E eu também gosto de ser bem transparente quanto a isso. Nós, na FMOB, entendemos que em qualquer situação, de locação ou de aquisição, o condomínio deve fazer a benfeitoria da infraestrutura e deixar ela. Porque hoje você pode querer um carregador FMOB locado, amanhã tem uma empresa que tem um carregador que corresponde melhor àquilo que você quer, você termina o contrato de locação e bota outro, mas a infra já está lá, está preparada. Então nós entendemos que essa é uma benfeitoria que o condomínio deve fazer, da mesma forma que fez outro tipo de benfeitorias no seu funcionamento normal. Quanto ao carregador, nesse caso aí, como é uma situação específica, o condomínio pode decidir adquirir, é efetivamente, normalmente, a solução mais barata, digamos assim, mas às vezes não existe fundo de reserva tão elevado e as pessoas perguntam, eu posso locar e depois comprar na frente? Com a FMOB, sim. Essa é a possibilidade de reversão do contrato, como existe a possibilidade de upgrade e até de downgrade. Eu coloquei um carregador com tela tátil, a gente chegou à conclusão que é uma bobagem, eu prefiro passar para um carregador mais básico que faz o seu papel. Do ponto de vista do carregamento, eles são todos iguais. Não tem problema nenhum. Tá? Existem empresas no mercado que se propõem a colocar gratuitamente um carregador no seu prédio. Botam a infra, colocam o carregador e parece que ninguém vai pagar nada. O que acontece? Eles vão se cobrar de uma forma bem cara pela energia elétrica. Então, nem pensa aos condomínios, porque o condomínio está perdendo a possibilidade de ter uma margem ali, vai passar a ganhar uma comissão irrisória, é evidente, não fez o custo de investimento. Mas no médio e longo prazo, o condomínio vai sair perdendo. E o próprio condomínio também vai pagar mais caro por um serviço que, se fosse feito de forma interna, não tinha margem de um terceiro. Nós entendemos que o papel é não explorar eles. Então, nós, na FMOB, preferimos vender a solução e o condomínio administrar ela. Muito legal essa percepção e essa dica, né, gente, que o Luiz deu agora é bem importante para você que está ponderando fazer essa aquisição, vale muito a pena. Essa possibilidade de locação eu achei super interessante, né, Luiz, para fazer teste. Às vezes tem só um veículo, né, tem só um condômino, vai ter o custo de fazer a infra, mas como é algo que não tem volta, né? Essa tecnologia vai evoluir, né? Outra questão que nos colocam muitas vezes é
Pô, mas isso é muito bonito, mas depois as vagas giram, né? As vagas são rotativas. Como é que a gente faz com isso? Quando eu coloco, por exemplo, carregadores em vagas individuais, mesmo que seja Uhum. bom, isso se resolve com uma tecnologia que as pessoas conhecem de outros tipos de solução, né? Nós estamos acostumados a ouvir falar em switches quando falamos em computadores. Os carregadores também são computadores. Então, o que a gente faz é coloca um switch no meio desse processo e informa que o carregador 1 hoje está adjudicado ao utilizador X e o carregador 2. Hum. E quando eles rodam, a gente reprograma, não é nada demais, e facilmente cada um pode continuar a utilizar o carregador que está na vaga que calhou na sorte, né, nas sortes, no sorteio, mas não está pagando a energia do outro. E aquilo que também temos visto em condomínios que têm esse sistema rotativo é que é definido pelo condomínio um lote de vagas que são as e-vagas. E passa a ter dois Hum. sorteio de quem quer vaga normal e de quem quer vaga elétrica. E eles vão rodando. Normalmente até tem condomínios, eu costumo brincar, chamo eles bem alemães, porque eles vão planejando o futuro e já vão fazendo as primeiras 10, para o próximo lote de mais 10 e por aí vai. Então já tem aquilo tudo estabelecido para que fique mais fácil o crescimento e haja menos dores de crescimento, né? Que é importante para os Que condomínios. legal. Que legal. E Luiz, você falava durante a explicação é, da infraestrutura, né, da instalação da infraestrutura, que inclusive era para o José Antônio. José Antônio, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Você falava sobre uma série de procedimentos de segurança, né, que são importantes. Você poderia explanar um pouquinho mais quais são esses procedimentos de segurança que o síndico ele precisa ficar atento durante essa instalação? Não só durante a instalação, mas também durante a utilização. Eu Uhum. A primeira coisa que eu gostaria de desdramatizar é que um carregador é mais ou menos a mesma coisa que uma ducha elétrica com internet. Ou seja, e no Brasil, vocês gostam de tomar banho com duchas elétricas. Vocês botam a mão molhada na ducha para mudar a temperatura, que é uma coisa que para um europeu é absolutamente assustador. Para vocês terem ideia, em Portugal a gente tem interruptor lá de fora do banheiro, não está nem dentro, por conta da umidade. Olha. Então, assim, estamos falando de potências relevantes, mas também não estamos falando aqui de nenhuma ciência oculta, difícil, etc. Que tipo de proteções é que a gente utiliza? Bom, as proteções normais para evitar curtos-circuitos, né, que existem em qualquer loja técnica de produtos elétricos, né, um protetor de surtos e um disjuntor para evitar os curtos-circuitos, né, quando existe esse problema. E aquilo que se faz durante a instalação é importante garantir que existam proteções que protejam o edifício, né, e essas normalmente estão junto ao quadro de saída, ao quadro principal onde a gente vai buscar a alimentação, que os cabos, os fios, tenham um diâmetro específico para a alimentação, e existe, neste caso, normas técnicas da ABNT, respondendo já aqui ao Ricardo, quanto Boa. às potências que são utilizadas e as distâncias, tá? Um monofásico normalmente utiliza um fio de 6 milímetros de diâmetro até os 25 metros de distância, e a partir daí ele passa para cabo de 10 milímetros, tá? E um trifásico é um cabo de 10 milímetros que pode ir crescendo à medida que a gente vai se afastando do quadro elétrico, tá? Isso sim está nas normas. Não existem normas específicas ainda para a atividade, digamos assim, dos carregadores veiculares, porque elas correspondem a qualquer outro veículo elétrico. Ou seja, não é nada mais complexo ou mais complicado que um ar-condicionado. Então, as normas que se aplicam são similares, tá? Mas a gente tem que ter essa preocupação de garantir que os fios tenham o diâmetro adequado para proporcionar ao carregador e ao carro essa energia sem riscos de curto-circuito, nem de desgaste excessivo. Depois, junto ao carregador, nós voltamos a ter as proteções correspondentes ao veículo, digamos assim. Colocamos novamente um protetor de surtos e um disjuntor, e depois o próprio carregador, quando é de uma marca, vamos dizer, minimamente reputada. No Brasil,
à parte, os carregadores que têm uma origem chinesa, que alguns são bons, também não quero aqui falar mal dos nossos colegas chineses, mas existe de tudo, digamos, é uma flexibilidade. Uhum. Os carregadores também têm as suas próprias proteções. Então, quando fazemos uma instalação de forma adequada, nós conseguimos proteger o edifício, que tem um valor elevadíssimo, conseguimos proteger o carro, que normalmente não é um investimento barato, e depois a coisa mais preciosa de todas, que são os utilizadores, as vidas humanas, que não dá para brincar. Uhum. E um carregador, para também deixar isso muito importante, as pessoas às vezes têm medo e dizem, mas eu tenho filhos e aquilo passa 7.000. Como é que a gente faz? Bom, um carregador é um escravo. Nos termos técnicos, quando a gente está programando, ele se chama efetivamente um slave. O carregador não alimenta nada se não receber ordem computadorizada para isso. Então, quem dá a ordem é o veículo. Então, quando o carregador, mesmo que esteja aceso, mesmo que esteja com luzinhas, se você botar a mão nele, ele tem uma tomada, eu até tenho aqui uma perto de mim. Você pode botar a mão, obviamente isso não é um carregador, é um cabo de teste, mas se você tiver um carregador e botar a mão assim, não vai tomar choque. Por quê? Porque o carregador não dá ordem de emissão de energia. Quem dá a ordem é o carro. Meu carro. A ordem do carro, ele simplesmente não começa a trabalhar. Mesmo que você tenha carregado num botão, mesmo que ele esteja aceso, mesmo que ele esteja todo funcional, ele não vai trabalhar sem que o carro fale, pode mandar energia. Tá? Então, do ponto de vista da segurança de utilização, qualquer pessoa pode utilizar, tanto no interior como no exterior. O carro se sentir que tem algum curto-circuito, ou o carregador se sentir que tem algum curto-circuito, ele simplesmente não vai trabalhar. Faça chuva, as pessoas dizem, mas na chuva. A gente tem carregadores na Inglaterra, tem carregadores na Finlândia, na Suécia, onde neva. Eles trabalham com quente, trabalham com frio, trabalham com chuva. Não tem problema nenhum, estão totalmente preparados para essas condições de segurança. Do ponto de vista da homologação, que eu conheça hoje, não existe obrigatoriedade de homologação pelo Inmetro. Pelo contrário, as normas brasileiras, elas abriram por uma questão da necessidade, da demanda acelerada que o mercado está tendo. Os carregadores têm que cumprir normas internacionais. Os nossos carregadores todos cumprem as normas europeias. Nós, na instalação, colocamos mais proteções do que as necessárias pela própria Inmetro por uma questão de prudência. Não gostamos de brincar. Então, essa é uma das coisas em que nós nunca facilitamos. Temos muitas vezes aquele cliente que nos diz, mas não dá para baixar R$ 500 na instalação. Quando isso significa colocar em risco a segurança, nunca dá. Eu prefiro não fazer. Uhum. Super importante, é verdade. E no condomínio nunca é uma vida só, né? É sempre o coletivo. Exatamente. Mas É mesmo sempre. vida é preciosa. Qualquer vida é preciosa. Então não podemos nunca É, com eletricidade, ainda para mais com essas potências. né, exatamente. Antes da gente continuar aqui as nossas perguntas, você que está chegando agora, estamos falando com o Luiz, ele que é CEO da EFIMOB Brasil, empresa de soluções inteligentes para tomadas para carregamento de carros elétricos, e a gente está trazendo, claro, para o nosso nicho, que são os condomínios. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode enviar aqui na nossa caixinha de perguntas. Essa live também vai ficar gravada. Nós estamos aqui conversando há mais ou menos uns 40 minutos já. Depois, se você quiser conferir o que a gente já conversou, vai ficar gravado. É só você voltar aqui no nosso Instagram. Depois também a gente sobe lá no nosso YouTube, tá bem? Continuando aqui, então, Luiz. Do ponto de vista de assembleia, de aprovação da instalação, qual é a experiência de vocês? Beleza, algum síndico que está aqui acompanhando conosco ficou super interessado, quer fazer um orçamento com vocês, ele precisa, como é que tem sido a rotina? Ele leva para a assembleia, ele aprova? Como é que vocês têm acompanhado, assim? Existem as duas situações, né? Quando a gente está falando de instalação a partir do meu relógio particular, e aqui a lei do Brasil ainda é um pouquinho omissa, tá? Em estados, por exemplo, como o estado de São Paulo, já existem precedentes de que não é possível impedir. Ou seja, apesar de hoje, em alguns estados, em alguns municípios, São Paulo é um exemplo, ser obrigatório colocar pelo menos infra,
nos prédios novos. Os prédios novos são obrigados a colocar infra para carregamento. Depois, se você coloca o carregador ou não, é uma decisão do A construtora vai entregar, precisa, assim como entrega a infra da individualização de água, precisa entregar também a infra de carregamento para carro elétrico. Exatamente. Então, assim, por Uhum. causa da já existe precedente jurídico de que se eu chegar a uma reunião do condomínio e falar eu quero pegar da minha energia pessoal e vou cumprir todas as normas técnicas, não é possível impedir, tá? O que nós aconselhamos sempre aos condomínios é não fiquem tão preocupados, não se assustem com isso. Não estamos falando de nada que seja... Caiu, voltou? Voltou. É. Voltou. Não se assustem tanto, não é uma questão tão assustadora. Efetivamente é uma questão elétrica, né? Mas não é tão assustadora. Nós recomendamos sempre que o condomínio faça uma assembleia, informe os seus condôminos do que vai ser feito. Como eu falei, a solução ideal passa por ir buscar nos relógios pessoais, não sendo possível, né, nos contadores. Não sendo possível, se eu vou buscar num contador que é no quadro que é de usos comuns, a gente coloca, limita os carregadores com o tal balanceamento que não vai permitir ultrapassar, tudo é feito em segurança e, a princípio, não pode ser impedido. Quando eu falo a princípio, é porque efetivamente a lei brasileira ainda não conseguiu se adequar na velocidade que as coisas estão sendo necessárias. Mas aquilo que Sim. existe de experiências que já foram a tribunal, foi impossível evitar, porque é considerado um bem essencial. Alimentar o seu veículo é considerado um bem essencial. Então, não existe uma normativa que impeça o condomínio, ou que impeça o condômino que precisa de colocar uma tomada, mesmo que venha de um quadro de serviços comuns, com todas as questões de cobrança garantidas para que o condomínio não saia prejudicado. Bem interessante. Essa parte especificamente eu achei muito interessante. É, com a média de investimento já falamos. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que o pessoal mandou no Instagram. Se deixamos de responder alguma coisa. Se você tem alguma pergunta, aproveita. Ó, os nossos últimos minutos dá para mandar aqui na caixinha de pergunta ou aqui nos nossos comentários. Uma coisa importante, porque tem muita gente, às vezes, vendendo aquilo que a gente chama gato por lebre. Né? O que acontece? Uhum. Carregadores monofásicos e carregadores trifásicos, como eu referi. Tá? Dentro dos monofásicos, quando nós temos muitos carregadores, às vezes a gente não consegue fornecer toda a energia que a gente gostaria. Então, existem dentro dos monofásicos, existem 3,7 kW. Só para dar uma relação, uma tomada no máximo passa 2,3. Tá? Um carregador no mínimo, digamos assim, passa 3,7. Pode ser de 3,7 ou pode ser de 7,4, que é o normal. É um carregador que trabalha aquilo que em amperes se chama 32 amperes, e ele trabalha 7,4 kW. Tem muita gente falando, não, vamos vender, compre aqui um muito melhor, 22 é muito mais rápido. É um mito o carregador ser mais rápido. Tá? Por quê? Um carregador de 22 é um carregador trifásico. Na verdade, ele tem 3 fases de 7,4. Tá? Fase 1, fase 2, fase 3. O que acontece? 88% dos veículos que circulam no Brasil são híbridos. Os veículos híbridos não carregam em trifásico, carregam só em monofásico. Isso significa o quê? Significa que o carregador, quando o carro chega, informa o carro: eu tenho 3 fases para você. E o carro fala: beleza, mas eu só posso usar uma. Uhum. Como o da BYD, são carros que são, desculpe, que são monofásicos. Então, não adianta ter um carregador trifásico em todas as situações. Pode valer a pena? Pode. Eu tenho vários veículos elétricos no meu condomínio, 100% elétricos trifásicos, pode valer a pena. Agora, no momento em que você faz esse planejamento, às vezes pode valer a pena colocar uma infra trifásica e um carregador monofásico no primeiro momento, porque assim você pode diluir o seu investimento ao longo do tempo. Perfeito, Luiz.
ótimas explicações e a gente já está chegando ao final da nossa live. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final, falasse quais são os contatos da EFIMOB para quem ficou interessado de fazer uma cotação para o seu condomínio, né, para a sua realidade. Claro. Fica à vontade, a palavra está com você. Antes do mais, dizer o seguinte, no nosso site, www.efimob, exatamente como se diz, EFIMOB, mudo.com.br, você pode encontrar diversas informações, como essas que eu estou passando aqui nessa live. Nós temos uma aba que chama Centro de Conhecimento, onde temos diversas dicas bem importantes e bem simples para os condomínios, que ajudam bastante a esclarecer essas dúvidas que os condomínios precisam de ver esclarecidas. Por outro lado, lá também existe um formulário de contato. Nós temos um processo de resposta muito rápido, normalmente em menos de 24 horas, às vezes até em menos de 2 horas, respondemos a todos os condôminos, a todos os questionamentos de síndico, seja que for, prestamos todos os esclarecimentos, orçamentos e informações, apoiamos, se for necessário, o desenvolvimento de um projeto, e estamos totalmente à disposição. Pelo nosso Instagram, também estamos totalmente disponíveis, sempre abertos a receber qualquer dúvida e qualquer esclarecimento que qualquer condomínio tenha, tá? E que às vezes pode ser uma simples dúvida, às vezes não tem interesse nenhum em comprar, mas quer um esclarecimento. Nós entendemos que o importante nessa fase em que estamos começando a trabalhar uma realidade nova é anteciparmos as coisas para que quando o síndico é confrontado pelos seus condôminos, ele tenha acesso à informação e ele tenha as respostas para poder prestar. Então, contem com a gente para isso. Estaremos sempre à disposição. Super legal. Luiz, só te agradecer por você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Muito obrigada mesmo por você ter trazido o seu conhecimento, a EFIMOB aqui para esse papo. Muito obrigada mesmo. Espero contar com vocês para outros papos no futuro, daqui a pouco, quando a gente tiver essa tecnologia mais presente no nosso dia a dia, com certeza a gente deve trazer esse tema de novo, né? Obrigada mesmo, até a próxima. E para você que acompanhou a gente até agora também, muito obrigada, Ricardo, o José que mandou pergunta, vocês que mandaram pergunta, obrigada pela participação. Se tiverem dúvidas também, quiserem mandar aqui no nosso Instagram, a gente fala depois com o Luiz, fazemos essa intermediação, tá? Fiquem à vontade. Convido você a visitar também o site do Condoconta, condoconta.com.br, acompanhar todas as nossas soluções financeiras para manter o caixa do seu condomínio sempre saudável, para conseguir também tirar projetos como esse do papel, né? Porque é muito importante quando a gente quiser tirar projetos do papel, a gente ter caixa, ter disponibilidade financeira, isso faz toda a diferença, né? E você que é gestor financeiro sabe disso. Na semana que vem tem live de novo, daí na quinta-feira, às 16 horas, e a gente vai falar sobre incentivos fiscais para condomínios sustentáveis. Um tema bem interessante. Se você tem dúvidas sobre, já vai se preparando aí, eu te espero na semana que vem, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Luiz. Obrigado. Obrigada.